Nossa primeira aula de hoje. A nossa aula de hoje é língua portuguesa. Então, estão preparados? Então, vamos lá, pegar o nosso lápis, caderno e fazer todas as anotações precisas. Pegue também a sua agenda para você já ir anotando tudinho que você está aprendendo, né? Para não esquecer de nada. Estou com muita saudade de vocês. Vamos ter muita atenção, ok? Nós vamos fazer uma revisão sobre o gênero textual que nós estudamos nesta unidade. O gênero textual foi notícia, muito bem. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão geral, porque nós vamos fazer um testezinho que está no final do livro, na página 18, 19 e 20. Então, vamos ter muita atenção, tá? Então, ao ler uma notícia, a primeira coisa que você deve fazer ao ler uma notícia, você vai identificar ao menos 6 informações básicas que contém em uma notícia. Vocês lembram aquelas 6 informações básicas que nós já estudamos? Você vai usar agora nessa unidade tudo que você aprendeu, tá bom? Então, você vai ler a notícia que tem no seu livro, na página 17, que diz: descoberto em Agudo o mais antigo dinossauro de pescoço longo. E quais são as 6 informações que nós devemos saber? Que nós devemos identificar ao ler um texto? A primeira coisa que nós devemos saber é o que foi noticiado, quando, né? O fato foi noticiado, aconteceu ou aconteceria, onde ocorreu o fato noticiado, como o fato aconteceu, quem está envolvido nessa notícia que foi noticiada, porque o fato da notícia aconteceu, por que ele foi noticiado, qual o objetivo dessa notícia. Então, essas são as 6 informações básicas que vocês devem prestar bastante atenção ao ler qualquer notícia. Então, vocês vão encontrar essa imagem aí no seu livro, na página 17, e aí vocês vão ler com bastante atenção. Ao ler, você já pega seu lápis e vai grifando as coisas mais importantes que você achar, como a gente fazia em sala de aula, ok? Então, após isso, você vai ler detalhadamente, grifando tudo que é importante, e aí então você vai encontrar o que você vai poder identificar, quais as informações que você vai encontrar nesse livro. Então, o que foi noticiado, quando foi noticiado, onde foi noticiado, como foi noticiado, quem noticiou, quem foi que fez a notícia, certo? E por que foi noticiado, ok? Aí vai aparecer no seu livro esta imagem. E é nesta imagem que você vai colocar essas informações que eu acabei de falar para você, tá ok? Então, tenham uma boa aula. Vamos para a página 18 agora. Muita atenção, tá? Então, agora nós vamos fazer uma revisão sobre esse gênero textual que nós estudamos nesta unidade. Então, se nós fôssemos escrever uma notícia ou ao ler uma notícia, nós devemos seguir e observar algumas coisas. Uma das primeiras coisas que nós devemos observar é que uma notícia é um texto curto. Por quê? Porque ela tem o objetivo de informar o leitor. Então, não tem necessidade de ser um texto tão longo, porque acaba sendo cansativo. Também eles costumam vir acompanhado de um título do fato noticiado, mesmo que o fato já tenha acontecido, certo? Então, geralmente tem que ter o título. E outra coisa interessante é que esse título, o verbo dele, sempre está no presente.
E o título também nunca tem o ponto final. E você observe aí no seu livro o título do texto que você vai ler. Observe aí, ele não tem ponto final no título. Então, ele não tem ponto final, certo? O título também é importante que abaixo do título tem um subtítulo que aprofunda alguma informação sobre o fato noticiado. Outra coisa que tem também que nós estudamos tem os intertítulos e os entretítulos, que podem ser inseridos entre os parágrafos para poder facilitar assim a nossa leitura. Também apresenta um lead, que o lead é o quê? O lead é o resumo da notícia, certo? E geralmente fica no primeiro parágrafo o lead. E tem que responder aquelas 6 perguntinhas que nós temos estudado já há algumas semanas, que é o que, quando, como, quem, onde e por quê. Outra coisa também, a notícia, ela geralmente apresenta recursos visuais, que são as fotos, certo? Todas as notícias que nós vimos em nosso livro, que nós tivemos a oportunidade de ler, elas vieram com fotos, porque assim chama mais a atenção do leitor. Então, isso também é interessante. Outra coisa que nós devemos observar aqui numa notícia, ela tem que ter definido o público-alvo. Qual é o público-alvo daquela notícia? Quem vai ler a notícia? Deve também ter uma linguagem clara, objetiva e imparcial. Como assim imparcial? Imparcial quer dizer que nós não devemos, quando a gente vai escrever uma notícia, quando a gente lê não, né? A gente pode realmente dar a nossa opinião, mas quando eu vou escrever uma notícia, eu tenho que escrever com a linguagem imparcial, que é uma linguagem que eu não posso colocar a minha opinião e os meus sentimentos ao escrever uma notícia. Então, isso é muito importante. E também eu tenho que definir onde vai ser vinculada, onde vai ser publicada a minha notícia. É na televisão? É em jornais? É em revistas? É por meio impresso ou por meio virtual? Então, são esses os resumos gerais, né, sobre notícia e o que eu tenho que observar ao ler e ao escrever uma notícia. Então, mais uma vez, notícia tem que ser um texto curto, tem que ter título e subtítulo, intertítulo, entretítulo, lead, que é o resumo da notícia, e tem que ter as 6 perguntinhas, tem que responder as 6 perguntinhas, que são elas: o que, quando, onde, como, quem, por quê. E nós devemos ver também se ela vai ter recursos visuais ou não. Nós temos que saber qual é o nosso público-alvo e onde essa notícia vai ser publicada. Então, é este resumo geral que eu queria falar sobre esse gênero textual para nós podermos responder a nossa atividade. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos responder a nossa atividade da página 18, certo? Respondemos na página, já expliquei a página 17, agora irei explicar a página 18. Então, vamos lá. Na página 18, você vai encontrar essa atividade, você vai ler com bastante calma toda a atividade. E aí, na primeira questão, você vai pesquisar essas palavrinhas aí, certo? Você vai pesquisar cada uma delas, vai pesquisar essas 3 palavrinhas aí no dicionário ou mesmo no Google, vocês que sabem, tá? Pesquisem direitinho, com bastante cuidado. Ao pesquisar essas palavrinhas, tenham cuidado ao pesquisar as palavrinhas, porque às vezes quando a gente pesquisa na internet, aparecem várias palavrinhas, então sejam objetivos. Ao pesquisar, você coloca assim, ó, significado no dicionário da palavra periódico.
Então, você vai lá, vê o que significa, pesquisa rapidinho, sempre colocando assim, e assim você vai ser um pouco mais objetivo. A segunda questão, você vai assinar os elementos listados a seguir que estão presentes na notícia que você leu. Então, aquela notícia que você leu, você vai ver o que é o título, o que é o subtítulo e o que é o intertítulo. Já expliquei várias vezes sobre isso, então você vai colocar um X, né, nessas questões. E leiam todas e respondam com bastante cuidado, ok? Então, muito bem. Agora nós vamos para a página 19. Na página 19, você vai encontrar esta imagem. Ao encontrar essa imagem, você vai ler, certo? Com muita atenção. Você vai marcar um X, como eu já marquei aí nessa palavrinha. Você vai marcar um X apenas nas paroxítonas acentuadas. Para poder saber quais são as paroxítonas acentuadas, você vai ler, como é uma revisão, você vai ter que ler, tá bom? Com bastante calma e paciência. Então, você vai ler, pesquisar na página 11 do seu livro, pesquise lá que você vai encontrar a resposta para poder fazer essa questão. Após fazer essa questão, nós vamos para outra questão, a questão de número 7. Então, depois que você marcou o X nas paroxítonas acentuadas, você vai escrevê-las aqui neste quadrinho, certo? Você vai escrever aqui nesse quadrinho. Do lado, aqui você vai colocá-las separando as sílabas dessa forma, certo? Então, aqui você vai colocar a palavrinha que você encontrou aqui, no caso são 6 palavrinhas, você vai encontrar 6 palavrinhas apenas aqui. Depois que você marcou o X nas 6 palavrinhas paroxítonas acentuadas, você vai escrevê-las aqui uma abaixo da outra, e aqui desse lado você vai escrever a mesma palavrinha, só que agora separando as sílabas, ok? Aqui nessa 8ª questão, você vai fazer o quê? Você vai, as demais palavrinhas, que aqui nós temos 12 palavrinhas, as outras 6 palavrinhas que não são paroxítonas acentuadas, você vai escrevê-las aqui, dessa forma. Ok? Sempre usando vírgula. Tudo bem? Então, é isso, na página 19. Então, vamos agora para a página 20 do nosso livro, certo? Na página 20, você vai encontrar esse trechozinho aí, você vai fazer a leitura desse trecho. Com bastante cuidado, você vai observar também que nesse trecho tem uma palavrinha aqui que está destacada. Então, aqui você vai observar para essa palavrinha, porque nesta página 20, nós vamos praticamente todo o restante dessa atividade baseada nesta palavrinha aqui que está destacada. Então, o que é que eu quero que você faça? Ao observar, ao ler, tranquilamente, calmamente, todo esse trecho. E o que é que você vai fazer? Você vai aqui para a página 20, certo? Você vai separar as sílabas da palavrinha destacada. Você vai escrever novamente essa palavrinha. Depois você vai separá-la em sílabas, certo? Colocar bem direitinho. Na 10ª questão, você vai dizer por que essa palavrinha é acentuada. Por que você acha que essa palavrinha está acentuada? Aí você vai escrever dessa forma aqui, ó. Essa palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Você encontra essa resposta na página 11, certo? Mais detalhadamente na página 11. Então, qualquer coisa que você quiser, leia lá na página 11. Então, as demais questões é muito fácil, você vai ler cada uma delas e responder. Antes, eu só gostaria de lembrar para você o que é um ditongo. Vocês lembram o que é o ditongo? Nós já estudamos,
Já colei, né, no caderno de vocês as regras para ditongo, tritongo e hiato, lembram? Então, vamos lembrar só o que é um ditongo, tá bom? Então, o que é ditongo? Ditongo é quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba. Estão lembrados? Muito bem. Então, peixe, saudade, paixão. Esses são alguns dos exemplos. Só para nós lembrarmos. Então é isso, a nossa aula de hoje. Beijos a todos e que Deus esteja abençoando todos vocês. Hoje nós temos também outra atividade bem interessante, que é arte. Então logo mais nos encontramos. Beijo!